Boa noite a todos. Estamos aqui na primeira live vicentina, seguindo os passos de São Vicente de Paulo, com o seu Rubens Ribeiro, vicentino da Conferência Santa Filomena de Sorocaba. Vamos esperar um momentinho para nós começarmos a nossa live com as orações iniciais. Porque vicentino que é vicentino tem que ter as orações iniciais. Vocês vão poder mandar perguntas, qualquer coisa para o seu Ribeiro, que a Célia vai estar marcando. Vou deixar já na página da oração inicial. Deixa eu abrir a regra lá para a oração inicial. Tem 2 pessoas ao vivo. Boa noite a todos que estão chegando. Para sempre seja louvado. Célia respondeu. Para sempre seja louvado, Alfredo. Nossa, aqui em Sorocaba tá muito calor. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá muito quente, né, seu Ribeiro? Tá quente demais. E chovendo. Chovendo. Para chegar aqui foi uma dificuldade. Cidade aqui é um trânsito tremendo, com chuva então, maior ainda, né? Vocês estão ouvindo bem? Caindo mundo aqui. Ah. Sociedade de Descendência aqui. Ah, sei. Não é nem mês de chuva, né? Fevereiro, pelo jeito, a turma vai passar o carnaval na chuva. Ó, vamos começar com as orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, compadecei de nós. Rainha concebida sem pecado, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado Antônio Frederico Zanam, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Então, boa noite a todos. Estamos começando
a primeira live vicentina, seguindo os passos de São Vicente de Paulo. E hoje nós temos o prazer de receber seu Rubens Ribeiro, confrade da minha conferência, da Santa Filomena, e nós vamos estar batendo um papo com ele. Vocês também poderão fazer as perguntas para ele também estar respondendo, tá bom? Seu Rubens, quer falar boa noite a todos? Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como foi que o senhor foi convidado para participar da Sociedade de São Vicente de Paulo? É uma história interessante a minha entrada na Sociedade de São Vicente de Paulo. Porque eu me casei dia 7 de outubro de 1967 na igreja do Lar São Vicente de Paulo. Pode ir lá. E naquela época eu não tinha noção nenhuma do que era a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu só fui conhecer a Sociedade de São Vicente de Paulo em 1981. Então como é que foi? Nós éramos um grupo de 5 casais dirigentes do Encontro de Casais com Cristo, da paróquia de São Benedito. E como nós tínhamos muita amizade, os 5 casais, e dentre os casais tinha um que era vicentino, chamado Máximo de Tati. Então, ele sugeriu para nós se nós não gostaríamos de continuar unidos juntos e formando uma conferência vicentina. Então, todos os 5 aceitaram, então foi um recrutamento, foi formada uma conferência integral num momento só, que foi a primeira conferência de casais de Sorocaba. Então, até hoje, depois de 45 anos de existência, a Conferência Santa Filomena é um orgulho. Orgulho não digo assim, mas é muito bom para a gente, para o nosso coração, que ela está até hoje atuando e sempre foi muito bem administrada por todos os que vieram participar conosco. Então, vou lembrar, os 5 casais que formaram a Conferência Santa Filomena. Foi o Máximo e Carlota, Edson e Mariclara, Pistilli e Marlene, Nóbrega e Eunice e Ribeiro e Vera. Dessas 10 pessoas que foram os fundadores, só existem 4 vivos, que são eu e a Vera, a Mariclara e a Marlene. Só tem 4 vivos aí. A Mariclara é lá de Salto, Mariclara, né? atualmente ela não está em Sorocaba, ela está em Salto de Pirapora, mas continua sendo vicentina. Ativa. Ativa. Eu conheci ela, tive o prazer de conhecer na Semana Missionária de Pilar do Sul. Então, Pilar do Sul não, de Votorantim. Então, a Conferência Santa Filomena, hoje nós estamos... a última reunião foi a 1810, o número de 1810, a ata da reunião até agora, né? E dessa conferência, se eu não estou enganado, saíram 3 presidentes do Conselho Central, 3 presidentes do Lar São Vicente de Paulo, vários presidentes de conselhos particulares, além de dirigentes do Conselho Metropolitano. Ai, que bênção, não? E quando a conferência foi fundada, na época, Sorocaba pertencia ao Conselho Central, Conselho Metropolitano de São Paulo. Depois que passou para Jundiaí, então nós, na época, viajávamos para São Paulo todo mês para participar dessas reuniões lá, né? Então, hoje, a sociedade vem crescendo, né? Vem se aprimorando no sentido de cada vez melhor atender as famílias carentes. E a sugestão que a gente tem é de que a conferência seja um elo das famílias que dela participam. Eu tenho a impressão que as conferências que são unidas, de preferência sendo de casais, facilita muito a visita, porque vai o casal, né? Para visitar, então facilita no atendimento de pessoas masculinas ou femininas, né? Então, na nossa conferência, nós, graças a Deus, sempre fomos uma conferência acolhedora, que dava muita atenção para as pessoas que vieram, porque nós nunca tivemos dificuldade de recrutamento de novos vicentinos.
Até pelo contrário, por várias vezes ela se desmembrou formando outras conferências porque tinha o excesso de membros. Membros. Muitas pessoas querem, principalmente falando da conferência, quando eu, João, que nós fomos convidados pelo falecido Enio Vicentino e pela Elaine Burso, para participar da conferência deles. E quando nós entramos, imagine, jovens querendo fazer a mudança, mudar muita coisa. E graças a Deus fomos muito bem recebidos, aceitaram muitas mudanças e melhoramos a capacidade com o conhecimento deles, orientando nós sempre. Então, essa alegria que a gente tem que demonstrar do acolhimento aos nossos pobres é a mesma alegria que nós devemos ter no nosso convívio do dia a dia, né? Uma coisa que é muito importante para que a conferência dê continuidade é envolver também os amigos, os familiares. Eu lembro que quando fui visitar, fazer visita aos pobres, eu levava o meu neto mais velho, o Tudu, para participar junto conosco nas visitas. Eu lembro que um dia ele chegou, ele falou: vô, como é que essas pessoas sobrevivem? Eles não têm nada. Então, daí eu falei para ele: pois é, você vê como é que são as coisas. Às vezes nós temos tudo nas nossas casas e reclamamos. E a pessoa, o assistido, o nosso pobrezinho, não tem nada e sobrevive e é feliz. Então, quando você tiver tudo na sua casa, dê glória a Deus, porque você tem tudo e não precisa de nada. E ajuda os que precisam. Né? Com certeza. Seu Ribeiro, qual foi o maior desafio para o senhor como vicentino? Porque a missão vicentina é árdua, né? Então sempre temos muitos desafios. Qual que foi o do senhor? Ninguém dá aquilo que não tem, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, quando a gente chega numa conferência, você desconhece totalmente como é que vai funcionar as atividades do dia a dia, né? Então, primeiramente, você precisa conhecer o trabalho, certo? Então, o conhecimento do trabalho vicentino, pegar a regra e estudar, né? E verificar as atribuições de cada um, e depois que você conhece, você passa a amar. Então, a partir que você passa a amar a Sociedade São Vicente de Paulo, através dos nossos assistidos, dos nossos pobres, é a hora que você adere de corpo e alma no trabalho, né? Porque Deus nos chama à caridade. E a Sociedade São Vicente de Paulo tem como lema a caridade em ação. Esse é o principal, né? Caridade em ação e organizada, né? Porque hoje em dia tem vezes a pessoa fala assim, puxa, tem que seguir a regra. A regra é feita para ter uma organização. Muitas missões são feitas mediante seguindo a regra e ajuda muitas famílias carentes. O senhor teve algum encargo durante essa trajetória como vicentino? Desde que eu entrei na sociedade, não fiquei nem um dia sem ter cargo. Logo que começou eu entrei na sociedade, eu já fui convidado para ser tesoureiro do Conselho Central. O Hélio Delosso, na ocasião, que foi eleito presidente do Conselho Central, eu já tinha amizade com ele, e ele nos convidou, então, para ser tesoureiro. Então, na época, fiquei 5 anos com ele como tesoureiro. Quando venceu o mandato, eu fui candidato a presidente do Conselho Central e fui eleito. Então, eu fiquei mais 5 anos como presidente do Conselho Central. Após o Conselho Central, fui presidente por duas ocasiões do Conselho Central. Fui presidente e depois do Lar São Vicente também, né? Então, do Lar São Vicente fui por uma vez e 2 vezes do Conselho Central. E também fui participante da diretoria do Conselho Metropolitano, de conferência, de obras unidas, de tudo. Então, nunca parei de ser. Então, o chamado sempre foi feito e, graças a bom Deus, eu sempre pude dizer sim. E como eu tive tantas pessoas que me ajudaram, então eu acho o seguinte, eu fui privilegiado por ter tido, na minha vida,
grandes mestres vicentinos que me incentivaram, me disseram, me indicaram o bom caminho a ser seguido. E também, pela minha religião, que eu sempre fui religioso, sempre fui da igreja, então ajudou bastante, né? Isso é muito bom, porque eu falo assim, os desafios das missões, dos encargos, sempre as pessoas são chamadas, só que muitos não aceitam, porque acham que não tem capacidade para exercer a função, mas Deus capacita. E a sociedade necessita de presidente de conselho particular, necessita de presidente de conferência, de departamento de comunicação, necessita de CJ. Então, é um meio para que as pessoas não tenham medo, não encaram. Seu Ribeiro, com tantos anos que ele trabalha arduamente, até hoje ele é voluntário no Lar São Vicente de Paulo. O ano passado se encerrou o ciclo dele, ele tomava conta do salão de eventos. E mesmo assim, ele nos ajuda ainda hoje. Somente a caridade supera a imensidão de nossos pecados. Então, se você não praticar a caridade, você não está cumprindo a vontade de Deus. Eu vi um dia uma reportagem do Antônio Hermílio de Moraes, que era o dono das indústrias Votorantim, que ele falou o seguinte: a coisa mais fácil que tem para a pessoa é pegar a carteira e dar uma esmola. Você acha que cumpriu a sua missão. Agora, se você parar para ouvir o que o pedinte tem na sua vida, por que ele está naquela situação, aí existe o comprometimento das pessoas. Então, hoje, as pessoas querem receber quanto mais rápido o livro de um pedinte, dar uma esmola e não quer nem saber qual a realidade da vida deles. Porque se você se inteirar da realidade, a sua consciência vai pesar porque você deixou de ajudar uma pessoa que você teria a condição de ajudar. Isso é verdade. E temos que ter pensamento de querer ajudar sempre. Entender o que a pessoa está passando, né? Porque nem muitas vezes o julgamento, né? Vai na casa do pobre, fala assim, olha, ele tem televisão mais nova do que a minha, o celular dele é melhor do que o meu. Só que na realidade, ele trabalhava. Se ele trabalhava, ele tinha uma vida digna. Só que perdeu o emprego, tudo, teve as dificuldades, ele não pode manter, ele tem que vender? Não. Então, nós temos que ter essa coerência na ajuda, no entendimento do pobre também. E cada vez mais buscar o que Beato Antônio Frederico Zanan e São Vicente de Paulo colocou na nossa missão, de fazer a caridade independente a quem. Porque Deus não nos pede que façamos grandes coisas, mas Ele pede que façamos a nossa parte. Então, se cada um de nós mandar um tijolinho para a construção do reino de Deus, na somatória, nós vamos fazer grandes coisas. Mas é preciso que cada um de nós tenha consciência do dever cumprido de fazer a sua parte. Hamid Tarrazi, o presidente-geral do Conselho Geral de Paris, quando esteve em Sorocaba, em 1986, parece que nós estávamos construindo a nova sede do Lar São Vicente de Paulo. Eu lembro que ele falou o seguinte: o que vale não é a suntuosidade da construção, não é a beleza da construção. O que vale é o atendimento que será dado a cada idoso que aqui vai morar. Então, para nós, as pequenas coisas têm grande valor para quem precisa. Não precisamos fazer grandes coisas, mas precisamos fazer com o coração aberto para que Deus abençoe aquelas pessoas e nos abençoe também. Um dia eu perguntei para o Dom, o bispo, né, o Dom José Lamberti, se eu tinha vontade sempre de abençoar as famílias quando a gente fazia a visita. Eu perguntei para ele, Dom Lamberti, é válido a gente abençoar as famílias quando a gente visita? Ele falou, não só pode, como deve, que a bênção que te leva, nós vamos receber em dobro essa bênção. Então é importante que nós, quando visitarmos o pobre, façamos a ele, dar a ele a bênção de Deus.
porque só Deus que pode modificar as nossas vidas. E a partir do momento que eu estou abençoando, eu também estou sendo abençoado. Olha que bonito, né? Então, esse é um aprendizado para nós, que quando for fazer a visita aos menos favorecidos, abençoá-los, né? Nós já rezamos para eles, pedimos a intercessão de São Vicente de Paulo, Beato Antônio Federico Zanã. Então agora aprendemos essas que abençoá-los, porque essas bênçãos voltarão para nós. Qual foi o Vicentino, seu Ribeiro, que te motivou a seguir firme nos momentos de desafios? Porque todo mundo sabe que a sociedade, o trabalho é árduo e muitas vezes a gente encontra um obstáculo e a gente fala assim, não vou mais porque não tem como, eu estou com muito trabalho, aconteceu tal coisa. Qual foi o maior desafio que o senhor conseguiu, que te incentivou a seguir firme? Eu acho que foi no início da caminhada, né? Sempre que você está começando, você tem muitas dúvidas, às vezes você fica indeciso, você vai continuar, você não vai continuar, mas eu tenho a impressão que a pessoa que mais me motivou foi o confrade Máximo de Tati e a Carlota. Ele era um vicentino de coração maior que o corpo dele. Uma alma boníssima, que tinha uma vontade ferrenha de fazer as coisas e não media sacrifício. Então, a partir do momento que ele já era de idade também, e tinha toda essa vontade de fazer, a gente se via na obrigação de não decepcioná-lo, porque ele que tinha nos trazido para a sociedade, ele que tinha saído de uma conferência Nossa Senhora Aparecida, que era muito atuante, da qual participava o Vitor Negrini e outros vicentinos tão dedicados à Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, ele foi um dos outros. O Hélio Delosso foi também um que me ajudou muito, o Vitor Negrini, teve o Bellini, tem muitas e muitas pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando até hoje, através do seu exemplo, através da sua palavra, de tudo aquilo que represento para... Desculpa, que o outro telefone meu esquentou demais, então caiu a live, tá? Porque tá muito calor aqui. Vocês estão vendo bem? Melhorou? Tô voltando. Sim. Vamos dar continuidade então, que nós estávamos sobre a motivação dos desafios que o Vicentino estava falando do Márcio, né? Então, nós não podemos desistir nunca, porque nós temos São Vicente de Paulo, temos o Zanã, como nossos exemplos maiores, né? Temos Jesus, temos Maria, né? Então é importante que cada um de nós saiba aderir à palavra de Deus. Porque Deus nos chama para o seu trabalho todos os dias, de muitas maneiras, né? E a gente é dotado de emoção, que é o coração, e de razão, que é a nossa mente. A dificuldade maior que nós temos é de conciliar a emoção, o coração, com a nossa mente, que é a nossa inteligência e a nossa vontade. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas esbarra no sentimento. Outras vezes, eu tenho o sentimento de fazer as coisas e a emoção, a preguiça, faz com que a gente não faça. Então a luta individual de cada um é conciliar os interesses da emoção com a razão. Então, diz que a maior distância que existe no mundo é a distância entre o cérebro e o coração. Porque é complicado você fazer com que as duas forças antagônicas da nossa vida se conciliem, né? Porque nós somos dotados de duas realidades.
A realidade humana, que é o nosso corpo, e a realidade divina, que é a nossa alma. Então nós precisamos alimentar essas duas forças para que eu seja feliz. Eu preciso alimentar o meu corpo e preciso alimentar a minha alma. Tem que existir na nossa vida o equilíbrio entre as forças. A partir do momento que eu analisar e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, o sentido da vida de cada um será cumprido. Porque Deus deu uma razão de viver para cada um de nós. Cada um de nós tem um plano de vida divino. E cada um de nós tem um caminho a ser seguido. Todos os caminhos podem levar a Deus e podem levar à perdição. A escolha depende de cada um de nós. Seu chamado é para que você faça o bem e a caridade, faça, porque isso aí vai te levar à vida eterna. E qual foi a promoção marcante aos assistidos da Conferência Santa Filomena que o senhor participou desde o começo, então o senhor sabe dizer, né? São dezenas de casos que aconteceram. Famílias que a gente construiu uma casa, gente que morava na rua, pessoas que moravam num galinheiro, nós construímos casa para eles. Pessoas que não foi construído nada, mas foi levado à esperança. Porque a realidade é a seguinte: os pobres, eles dividem entre si as suas misérias. As pessoas que por qualquer motivo, que tenham uma vida normal, uma vida boa, por uma perda do emprego, por uma doença ou por qualquer motivo, tenham necessidade de precisar de uma ajuda, eles têm vergonha de pedir, eles têm dificuldade de dizer, eu estou precisando de tal coisa. Porque o assistido não é só aquele que precisa de uma cesta básica. Eu acho que o maior assistido para a nossa vida é aquele que depende da palavra de Deus, daquele que a gente leva a esperança, daquele que a gente anima, daquele que você consegue quebrar o elo da miséria e traz para a vida produtiva. Então, são muitos casos que aconteceram que a gente, graças ao bom Deus, graças ao trabalho vicentino, nós podemos minimizar a vida e progredir na sociedade de muitas pessoas. O estudo, o trabalho, o curso profissionalizante que for dado, então muitas coisas, né? Então a gente teria que parar muito tempo para pensar no que de tudo foi feito. Mas a gente fez tudo com a melhor boa vontade, no sentido de agradar a Deus, não tirar proveito. Mas porque na realidade a gente pensa que está dando as coisas, mas na realidade quem mais recebe somos nós. Na vida, na esperança, na alegria, no trabalho, na saúde, na prosperidade e na paz interior. Olha que bonito. Eu falo, a caminhada que vocês têm aí, eu não sei quantos anos vocês têm de Vicentino, qual a maior dificuldade, né? Nós temos muito, mas não podemos esquecer que recebemos o chamado. Por algum motivo, alguém veio nos convidar a fazer parte da Sociedade de São Vicente de Paulo. E jamais nós podemos desistir, porque nós somos vocacionados. E vocacionados, temos que manter nossa missão, ajudando os menos favorecidos, os idosos das Obras Unidas, as crianças das Obras Unidas, porque todos dependem de nós. Não é uma simples, eu vou lá, vou na conferência, faço a reunião, vou no assistido, levo o alimento. Mas é mais do que isso, porque nós temos que cuidar, além das famílias assistidas, nós temos que cuidar dos nossos familiares, os vicentinos, porque são a nossa família que nós vivemos o maior tempo.
que podemos ter, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, você tem reunião hoje? Tem. Amanhã, reunião. Então, quer dizer, nós passamos muito tempo com a Sociedade São Vicente de Paulo e precisamos também aquecer esse coração para estarmos cada vez mais unidos na nossa missão, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Sr. Ribeiro? Que queira saber alguma coisa da vida dele, da trajetória como vicentino? Pode mandar aí. E o trabalho no Lar São Vicente de Paulo, Sr. Ribeiro? Quando começou e qual foi o maior desafio? Porque não é fácil cuidar de idosos. O Lar São Vicente de Paulo, ele foi fundado em 1896. Ele funcionou no centro da cidade até 1990. Em 1980, um grupo de vicentinos adquiriram a área de 59 mil metros na Vila Betânia para transferir o Lar São Vicente de Paulo, porque onde ele estava não tinha mais condição por ser insalubre e por umas dificuldades. Então, naquela ocasião, os que compraram foram muito criticados, porque falaram o seguinte: vocês são doidos, vocês vão tirar os idosos do meio da cidade, do centro da cidade, e levar para o meio do mato. Olha, na realidade era mato. Mas hoje a cidade já passou onde ela está. Se não tivesse comprado naquela ocasião, jamais nós teríamos condição de ter uma obra como é aquela do Lar São Vicente de Paulo, com 59 mil metros, atendendo 100 idosos, um trabalho maravilhoso que é dentro, o atendimento que é dado àquelas pessoas que lá vivem. Eu fui presidente lá por um período, por um mandato, mas ajudo o Lar São Vicente de Paulo há 45 anos. Uma coisa que foi feito quando foi construído, nós não tínhamos dinheiro nenhum, não tínhamos verba. Foi feito na fé e na graça de Deus. Então foi feito muitas atividades, muitos almoços, muitas feijoadas, muita sardinhada, muita rifa, até pedágio. O pedágio é o seguinte: nós ficávamos na rua e colocávamos um selinho no para-brisa e pediam ajuda para a construção do Lar São Vicente de Paulo. Naquela ocasião, uma coisa que aconteceu, Dom José Lamberti, que era o novo arcebispo de Sorocaba, passou na hora que estava sendo feito aquele pedágio, ele ficou bravo, não gostou, não achou que... não sabia o que era. Ele não conhecia a Sociedade São Vicente de Paulo. Então, com o transcorrer do tempo, nós levamos ao arcebispo o balancete do lar, o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, o trabalho das famílias carentes. Então ele foi conhecendo a sociedade e depois ele se tornou um dos maiores amigos do Lar São Vicente de Paulo e da sociedade como um todo. Então é importante que nós, como vicentinos, nos aproximemos da igreja, porque a igreja tem condição de nos ajudar também no atendimento das famílias. Então, Dom Lamberti, depois, ele vivia, estava sempre lá no Lar São Vicente de Paulo, e um dia ele me falou o seguinte: Ribeiro, eu gostaria imensamente que cada paróquia da minha arquidiocese tivesse uma conferência vicentina para fazer o trabalho de caridade que vocês fazem. A mudança que existe pelo relacionamento para a pessoa, quando conhece, ela ama aquilo que acontece, né? Então, é importante que nós, vicentinos, tenhamos sempre em mente que a igreja precisa estar junto conosco para nos ajudar. Então, durante esse trabalho vicentino, teve tantas e tantas coisas que aconteceram, mas eu quero dizer um exemplo prático da minha vida que eu fiquei comovido e abismado de ver o que aconteceu. Eu vim morar em Sorocaba em 1963. Naquela ocasião,
Eu tinha 20 anos de idade. E fui morar no Hotel Brasília, na rua, ali no centro. Existia lá um porteiro, seu Zé. Ponto. Fui trabalhar num banco, uma cooperativa de crédito, cujo presidente era muito rico, tinha uma vida milionária. Então, ponto. Um belo dia eu vou visitar o Lar São Vicente de Paulo. O que acontece? Eu encontro os dois, o seu Zé, que era o porteiro, que não tinha família, que era pobre. E encontrei aquele que era milionário e estava morando no Lar São Vicente de Paulo. Quer dizer o seguinte, a vida dá muitas voltas. E nós precisamos nos preocupar muito de não endeusar demais os que têm muito e abandonar os que têm pouco. Quantos casos eu vi lá no Lar São Vicente de Paulo que nós ajudávamos na conferência ou pelo lar. E depois eles foram grandes benfeitores, grandes beneficiários do Lar São Vicente de Paulo. Existia lá também, um dia eu fui lá, tinha uma pessoa que ajudou muito o Lar São Vicente de Paulo, que era um grande atacadista, e estava lá também, morando no Lar São Vicente de Paulo. Interessante que ele, no fim dos seus dias, estava agonizando há muitos dias, semanas, e não morria. Aí me chamaram lá, porque eu era ministro da palavra, para fazer uma oração para ele, para ver se ele conseguia morrer, né? Então eu fui lá. Fiz a oração, conversei com ele, pedi se ele tinha que fazer algum pedido de perdão, de alguma forma, né? Para que ele se libertasse. Então ele olhou para mim, assim, com os olhos arregalados. Eu acho que era isso mesmo que ele estava precisando. Então, a partir do momento que eu dei uma bênção, que eu orei com ele, ele partiu. Assim também, muitos e muitos que lá viviam, quando estavam no final da sua vida, a enfermeira me chamava, olha, fulano de tal está no fim da vida. Então, eu ia lá, rezava com eles, então eles partiam felizes, eu acho, né? Porque tiveram o conforto, a palavra e a bênção. Então é importante que nós, do Lar São Vicente de Paulo, nós da Sociedade de São Vicente de Paulo, nos preocupemos muito com a parte espiritual dos nossos internos, dos nossos assistidos. Porque se nós não praticarmos essa caridade do fim da vida, porque é o seguinte, até o último momento da nossa vida é tempo. Se até o último momento da minha vida eu pedir perdão a Deus, eu serei salvo. Às vezes depende muito de uma pessoa que seja lá naquele momento, ou que traga um sacerdote para dar extrema-unção, para que ele seja agraciado com a vida eterna. Olha que bonito, né? Muitas vezes a gente pensa que não precisa de oração, né? No final da vida da gente, a gente precisa de alguém para nos dar a última palavra. Então, principalmente, eu falo que a palavra, você encontra muitas pessoas, vai na casa do assistido, e muitas vezes ele precisa só de uma palavra positiva, não aquela negativa. Poxa, fulano estava assim também. Então, sempre a gente ter uma palavra de esperança. Por mais difícil que seja a vida e esteja de qualquer pessoa,
eu falo para os assistidos, né? Eu posso vir na sua casa, trazer o alimento e a palavra de Deus, mas eu não posso mudar a sua vida. É só Deus. Então a gente pede sempre para que busque Deus, que Deus é o que vai nos motivar, manter em todos os momentos, difíceis, fáceis. Sem Ele nós não somos nada. E principalmente com a intercessão de São Vicente de Paulo e Beato Frederico Ozanam, para que nosso coração seja todo dia um pouco menos pior do que foi ontem. Então a gente melhorar cada vez mais. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para o seu Ribeiro, que está aqui esperançoso? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Pode falar aí, escrever, que a gente já passa aqui para ele poder responder para vocês. O Claudinei já fez uma pergunta. Pode falar. Confrade Rubens, como é viver a amizade no seio da Sociedade de São Vicente de Paulo? Repete, pode aqui, por favor. O confrade Claudinei, que era do Conselho Metropolitano, boa noite, do Metropolitano de Jundiaí, agora ele está no Nacional, muito feliz por ele. Ele quer saber, seu Ribeiro, como é viver a amizade no seio da Sociedade de São Vicente de Paulo para o senhor? A amizade é tudo na nossa vida, né? Se nós não tivermos amigos, nós seremos sozinhos, seremos infelizes. Eu fico muito triste quando vejo um vicentino se afastar da Sociedade de São Vicente de Paulo. Infelizmente, de uns tempos essa parte, que muitos têm abandonado a sociedade, tem dificuldade de a gente conseguir recrutar novos. Talvez sejam nós próprios os culpados, porque a gente não acolhe como deveria acolher. Muitas conferências estão envelhecendo, estão morrendo por falta de renovação. Eu sei a dificuldade que tem de trazer os jovens, mas não precisa ser um jovem. Precisamos modificar a nossa maneira de pensar, precisamos trazer a pessoa para o nosso meio, acolhê-lo como merece, dar atenção, dar o trabalho, dar o sentido da vida para ele. Há uns tempos atrás, eu estava na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro, encontrei um vicentino antigo, já. Eu falei, fulano, por que você não vai mais nos eventos da sociedade? Por que você não participa mais? Ele falou para mim, Ribeiro, eu me decepcionei com o trabalho vicentino. Mas por quê? O que aconteceu? Pois é, rapaz, você vê, nossa conferência tinha um assistido que nós demos para ele uma carroça e um cavalo para ele trabalhar. Na outra vez que nós fomos visitar, ele já tinha vendido o cavalo. Eu pergunto, Vicentino, qual é o cavalo que está se afastando da Sociedade de São Vicente de Paulo? Nós estamos na sociedade por amor a Deus e por amor aos pobres. Nós vamos na igreja não é pelo padre, é por Deus, é por Jesus. Então nós não podemos nos decepcionar porque nós demos alguma coisa para alguém e esse alguém vendeu e deixou de utilizar para outra coisa. Nós fazemos a nossa parte. Nós precisamos semear, sem esperar retorno de nada. Deus é que vai julgar cada um de nós, as atitudes de cada um que toma. Então, que não tenha nenhum cavalo na sua vida que te afaste do amor de Deus. Fale da amizade que existe na conferência. Na nossa sociedade, na conferência nossa, desde que foi fundada, sempre foi muito festiva, sempre foi muito amigável, sempre nós participamos na casa de cada um, dos aniversários, dos casamentos, dos velórios, das tristezas, das alegrias. Sempre nas nossas reuniões, no final da reunião, a pessoa que era responsável pela parte espiritual sempre levava, sempre leva um cafezinho, um refrigerante, a gente fica trocando ideias e conversando amenidades. Então, a sociedade não é o ritual de uma reunião que você vai, cumpriu aquele ritual, o cara já está olhando no relógio, vai embora que acabou, venceu o prazo. Então nós temos que nos
ser harmonizados, nós precisamos ter amor um para com o outro, que daí as coisas vão para frente. Se nós não nos amarmos, como é que nós vamos amar o nosso pobre? Como é que nós vamos amar a Deus? Se eu não me amo, não amo alguém que vive do meu lado. Com certeza, principalmente eu sempre falo que muitas vezes nós, como vicentinos na nossa conferência, se preocupa tanto com o pobre que está precisando de ajuda, só que nós não perguntamos se alguém da nossa conferência está passando algum tipo de necessidade. Que pode acontecer, que nem na pandemia. Quantas pessoas foram mandadas embora, estavam sem trabalho? Então, muitos confrades também passaram necessidade. Então, perguntar também, sempre está com algum problema, está precisando de alguma coisa, para que a família vicentina, né, a família da conferência, possa ajudá-lo também. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Qual o conselho que o senhor daria, senhor Ribeiro, para todos os vicentinos, os antigos e os novos que estão começando? É ser perseverante, não perder a esperança. Eu sou vicentino há 45 anos. Estou casado, 59 anos. Já tenho 3 filhos, 2 netos e 2 bisnetos. E tenho a alegria de viver porque eu vivo em família, porque eu acredito em Deus, porque eu acredito na vontade de Deus que tem para cada um de nós. Então, nós devemos fazer o seguinte: nós precisamos florescer em qualquer lugar que Deus nos plante. Qualquer lugar que você esteja, você tem que ser uma boa presença. Boa presença é aquele que é bem querido, que não é abandonado, que se sente bem na sua presença junto, né? E como eu já estou no caso da minha vida, né? Eu poderia dizer como poeta que diz o seguinte: que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, cada um de nós tem a sua trajetória, tem a sua passagem, tem o seu passado, tem o seu presente e tem o seu futuro. Viva intensamente o hoje, porque o passado não volta mais e o futuro talvez não chegue. Então eu quero ser, assim dizer o seguinte: eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. Rompe a minha vida, faz-me de novo, eu quero ser um vaso novo. Então, a partir de todas essas atividades que a gente faz, é preciso se renovar. Que Deus seja o nosso oleiro, que nós sejamos o barro nas suas mãos, Ele nos transforme a nossa vida a cada dia. Então, tem um amigo vicentino que já partiu, chamado Cirilo Mantovani. E ele, no fim da sua vida, ele falou o seguinte: é muito difícil viver como vicentino, mas como é bom morrer sendo vicentino. Então fica esse desejo, que a vida vicentina te leve para o paraíso e que você seja exemplo de vida para todos. Amém. Amém. Muito lindo. Eu falo, é muito emocionante, porque quando a gente se torna vicentino, ninguém entende o amor de ser vicentino. Que muitas vezes a pessoa fala: puxa, você não tem vida. Não é questão que não tem vida. A sociedade nos salva. Ela faz com que nós possamos
pensar no próximo, ser um pouquinho melhor todo dia. E eu falo, não é fácil você ter uma família, você sofre com a família, só que você, quando você vê essa família crescer, conseguir um emprego, a felicidade é nossa também, porque nós fomos uma sementinha que plantamos lá para eles amenizarem esse sofrimento, porque não é fácil, ninguém quer estar no momento que tá, ninguém quer ser assistido. Você acha que o morador de rua fica feliz de morar na rua, tendo as pessoas jogando água quente, xingando? Não é fácil. Ele não queria estar ali. É alguma coisa que motivou ele estar ali, algum trauma. E nós temos que pensar com o coração. Pensar com o coração, porque poderíamos ser nós estarmos naquele momento passando aquela dificuldade. E buscar sempre rezar e ajudar a próxima. Isso nos faz um pouco menos pior. Né, Zé Ribeiro? Então, como mensagem final, eu gostaria de ler aqui para vocês o seguinte. Pegando no meu papel, encontrei aqui um texto que diz o seguinte: a loja de Deus, Jesus é vida. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava Loja de Deus. Entrei na loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado, lhe perguntei: Santo anjo do Senhor, o que vendes? E ele me respondeu: todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, é tudo de graça. Contemplei a loja e vi jarros, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidro de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e toda a minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na palma de minha mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas neste pequeno embrulho? O anjo respondeu, sorrindo: meu querido irmão, na loja de Deus não oferecemos frutos, apenas sementes. Então, vamos semear a semente da vida, a semente da felicidade, o amor de Deus, para que todos encontrem o caminho, a verdade e a vida, para que todos sejam o sal da terra e a luz do mundo. Muito linda, Cricinha. Então, que sejamos a semente de Deus, porque cada vez mais possamos frutificar, florir e florir a vida dos menos favorecidos. Estamos encerrando a live, que já são 20h22, e espero que tenha gostado da primeira live, seguindo os passos de São Vicente de Paulo, que agora nós vamos para outro conselho central, um outro vicentino que dará o seu testemunho da sua missão vicentina. Então vamos finalizar com peguem a regra, com as orações finais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. bem-aventurado Antônio Frederico Zanam, Rogai por nós. Clementíssimo Jesus, que Suscitastes na vossa igreja a pessoa de São Vicente de Paulo, um apóstolo da vossa ardente caridade, inspirai os vossos servos aos imisador, para que por vosso amor deem com a mais boa vontade aos pobres o que possuem, e mais ainda se deem a si mesmos.
vós que com Deus Pai viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos benfeitores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Dignai-vos, piedosíssimo Jesus, conceder a vossa graça aos benfeitores dos pobres, vós que fizestes promessas aos que praticassem vosso nome, obras de misericórdia, sem por um e o reino do céu. Amém. Oremos a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oremos pelos falecidos da Sociedade de São Vicente de Paulo. Pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis falecidos descansem em paz. Amém. Agora vamos rezar as 3 Ave Maria em honra a Maria Santíssima e pedindo para que Deus abençoe cada vicentino do mundo inteiro, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para que eles continuem sua missão, para que cada vez ele veja Jesus, sigam Jesus, né? Nessa caminhada e mantenham firme, aceitando os encargos, aceitando ajudar, porque muitos nem precisam ter encargos, mas podem ajudar muito. Isso é necessário para a sociedade cada vez mais continuar. E principalmente convidar a todos os católicos que venham fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo. Essa missão é maravilhosa, só quem está nela sabe tão grandiosa é. E nós ajudamos muitos e muitas pessoas carentes. E, além disso, as Obras Unidas. Deus abençoe a todos, então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gostaria de agradecer ao senhor Ribeiro, por ser sempre um vicentino que dá o testemunho e nos motiva, porque esse é o exemplo. Eu falo assim, é maravilhoso poder estar com uma pessoa que fez história e ainda continua fazendo a história na Sociedade São Vicente de Paulo. Ele nos motiva para que cada vez mais nós possamos ser um pouquinho o que ele foi e ainda é. Que Deus abençoe o senhor cada vez mais. Agradeço a Vera, minha esposa, e a minha filha Sérgio, que são vicentinas, e as dezenas de confrades e consórcios que no transcorrer da minha vida eu trouxe para o seio da Sociedade São Vicente de Paulo. Fica o convite, venham nos ajudar nesse trabalho tão meritório, tão santificador. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau para vocês, muito obrigada e até a próxima.